Esta história é diferente de qualquer uma que já contei antes. O que vocês vão conhecer hoje é a experiência de uma bruxa. Vai além de qualquer coisa que já foi narrada neste canal, e agora é o momento de você decidir se tem coragem de ouvi-la. Recomendo que, se houver crianças por perto, elas não ouçam. E principalmente, por favor, não se sugestione. Se você é cético, isso vai ser mais fácil para você. Mas se você é daquelas pessoas que ouvem relatos da noite com curiosidade sobre coisas que existem além do nosso entendimento, lembre-se, esta é a história de alguém que está muito longe de você. Eu tive que editar alguns detalhes, remover coisas que falavam de situações terríveis e que, na minha opinião, não eram necessárias para o relato. Acredito que a história pode ser contada da mesma forma sem eles. Espero que nada se perca do sentido original. Agora, apague as luzes, coloque os fones de ouvido e se deixe levar. Pelo que sei, minha família chegou a Santo Antônio do Monte quando o lugar ainda era um morro. Meu pai me contava como eles chegaram caminhando de longe, pela Rua das Promessas, até o Morro do Pedregal. Ele lembrava de como as pessoas iam construindo casinhas com chapas de zinco naquele canto abandonado da cidade. Ele ainda era criança, mas se lembrava bem daquelas casas surgindo pouco a pouco no meio do barro. Mas, de tudo, ele se lembrava especialmente de uma casa de madeira que já estava lá quando eles chegaram. Era uma casa onde vivia uma velha que assustava todo mundo. Uma casa que ninguém queria chegar perto, mesmo estando em um bom lugar para construir. Ninguém construía ao redor dela. Aquela casa estava lá, no meio do nada, no meio daquele morro, muito antes do Pedregal se tornar a maior invasão urbana da América Latina. Das poucas coisas que meu pai me contou sobre minha mãe, uma delas é que ela saiu daquela casa de madeira. Ele e minha mãe se apaixonaram rápido, e ele sonhava em se casar com ela e levá-la para longe dali. Longe daquela casa, longe da velha que morava lá. Uma senhora que olhava para ele com ódio, sempre que o via na rua ou pela janela. Quando minha mãe engravidou, meu pai já tinha planejado tudo para levá-la embora. Os dois eram jovens, mas ele acreditava que daria um jeito. Ele tinha família em São João do Atzingo, e eles disseram que ele sempre teria um lugar para ficar. Mas de repente, ele parou de ver minha mãe. Ela simplesmente desapareceu, como se a terra tivesse engolido ela. Alguns meses depois, a velha da casa de madeira apareceu na casa do meu pai. Ela falou com meus avós e disse: "Aqui está o fruto do seu filho. Se virem com isso." Em uma cesta, ela trouxe uma bebê de apenas alguns dias de vida, magrinha, mal respirando. Aquela bebê era eu. Meu pai nunca mais viu minha mãe. Ele sempre dizia que talvez fosse melhor assim, que as coisas acontecem por um motivo. Essa sempre foi a crença dele. Meu pai tinha deixado a escola, mas desde que eu nasci, começou a trabalhar na loja de ferragens dos meus avós. Um pequeno negócio que ele acabou herdando quando só restaram ele e eu. Quando perdemos o resto da família, a vida do meu pai passou rápido demais. Aos 25 anos, ele já tinha uma filha para cuidar sozinho. Já tinha perdido os pais em um acidente de carro quando eles voltavam para casa. E já tinha nas mãos a responsabilidade daquela loja que a família tanto lutou para manter. Não fomos para São João do Atzingo, como ele havia planejado. Ficamos por ali mesmo. E é aí que começa a minha história. A história que vou contar para vocês. Quando eu era criança, a única coisa que eu não conseguia entender era porque todas as minhas colegas da escola tinham uma mãe, e eu não. Lembro do meu primeiro pesadelo, da primeira vez que o encosto veio me visitar. Eu tinha acabado de completar 6 anos. Escutava meu pai roncar no quarto ao lado, como sempre, e de repente acordei. Mas algo estava estranho. Eu acordei, mas não conseguia me mover. Era como se algo muito pesado estivesse em cima de mim.
Mal conseguia respirar. Foi então que a vi. Havia uma mulher sentada em uma cadeira entre a minha cama e a janela. Uma mulher me olhando fixamente, sem piscar. Eu havia até fechar os olhos, até me esforçar para voltar a dormir. E finalmente, consegui. Para mim, tinha sido só um pesadelo, nada mais que um sonho com monstros, como eu sempre tinha. Mas, na noite seguinte e na outra, lá estava ela de novo. E eu sempre acordava no meio da madrugada sem conseguir me mexer, para vê-la ali, sentada ao meu lado. Pensei que aquilo não ia parar nunca e contei para o meu pai sobre os sonhos que estava tendo. Ele, apesar de jovem e de origem humilde, era uma pessoa que gostava de ler e sabia de muitas coisas. Ele me disse que era só o encosto e que eu não precisava ter medo. Explicou que era assim que se chamava quando a gente acordava sem conseguir se mover. E que o que eu via, tão real no quarto, eram só pesadelos, nada mais que sonhos que se misturavam com a realidade. Ele me disse para nunca ter medo do que eu visse. E naquela noite eu acordei de novo. Lá estava ela, como sempre, sentada ao meu lado, mas dessa vez mais perto. E dessa vez algo foi diferente. Quando ela percebeu que eu estava olhando, ela sorriu. Apesar de ser algo macabro, as palavras do meu pai sempre ecoavam na minha cabeça. Naquela idade, eu acreditava em tudo o que ele me dizia. Acreditava que aquela mulher só existia nos meus sonhos, por mais real que ela parecesse. E cada vez mais, quando aceitei a presença dela, consegui vê-la com mais clareza. Ela usava roupas sujas, cheias de lama. O cabelo dela era duro, eriçado. E o sorriso era negro, como se ela tivesse comido carvão e manchado os dentes. Era uma visão assustadora, mas, de algum modo, eu me acostumei com os pesadelos. Não vou exagerar, eles estiveram ali por anos. Tempo depois, fiz uma grande amiga, a Lupita. Ela era o oposto de mim. Falante, rodeada de colegas, cheia de vida. E por algum motivo, decidiu que queria ser minha amiga. A mãe dela começou a passar em casa para nos levar para a escola. Eu adorava conviver com elas, principalmente com a mãe da Lupita. Às vezes, colegas novos nos perguntavam se éramos irmãs, se a mãe dela era minha mãe também. Eu sempre dizia que não, mas a Lupita respondia que sim. Comecei a passar muito tempo na casa delas. Ia fazer lição de casa e ficava até quase ser expulsa de lá. Até que diziam que meu pai ia se preocupar se eu não voltasse para casa. E em uma dessas vezes, quando já estava tarde, a mãe da Lupita me perguntou se eu queria dormir lá. Eu disse que sim na hora. Ela foi até a loja de ferragens pedir permissão ao meu pai. Eu me lembro de ficar esperando, ansiosa, para que ela voltasse com a resposta. Queria ficar lá para sempre. Quando ela voltou com o sim do meu pai, eu a abracei. Eles me emprestaram um pijama da Lupita e nós jantamos de pijama, prontas para dormir. No dia seguinte, não tinha aula, então ficamos até tarde assistindo TV. Pode parecer bobo, mas eu me sentia no paraíso. Me imaginava como parte daquela família, como se ela fosse minha mãe. Não sei como, mas acabei dormindo com um sorriso no rosto. Dessa vez, nem acordei com o encosto em cima de mim, como sempre acontecia. Mas algo me acordou. Na verdade, acordou todo mundo na casa. Foi um grito terrível da Lupita, no meio da noite. Um grito horrível que começou ao meu lado, mas logo se espalhou pela casa toda. A mãe dela entrou correndo no quarto, perguntando onde a Lupita estava. Eu disse que não sabia. Logo, os avós dela, que moravam em uma casinha ao lado, também chegaram. Procuraram a Lupita por toda a casa, mas não a encontraram. Até que alguém a viu lá fora, escondida entre caixas no quintal. Ela estava chorando,
dizendo que uma senhora tinha entrado no quarto, que ela acordou e viu uma mulher parada ao lado da cama, me olhando dormir. Quando pediram para ela descrever a mulher, eu soube exatamente de quem ela estava falando. E, pela primeira vez, entendi que o que eu via não era um sonho, nem um pesadelo, como meu pai tinha dito. Era real. Tão real que a Lupita disse que, quando gritou de medo, a mulher avançou sobre ela, passando por cima de mim, e deu um tapa no seu rosto. O pior é que a Lupita tinha a marca de uma mão no rosto, como se tivesse sido golpeada por um adulto com toda a força. A mãe dela me perguntou o que eu tinha feito e eu jurei que não tinha sido eu. A mão marcada na bochecha dela era muito maior que a minha e eu não tinha motivo para fazer aquilo. Não volte a tocar na minha filha, ela me disse. E eu me lembro muito bem de como ela enfatizou minha filha, como se estivesse me lembrando que eu era só uma colega de escola, nada mais. Saí correndo para casa no meio da noite. Acordei meu pai e contei o que tinha acontecido. Ele me disse que tudo ficaria bem, que eu só precisava confiar nele. Depois disso, a Lupita e a mãe dela nunca mais passaram para me buscar. A Lupita não falou comigo por anos. Aquele episódio com a Lupita foi uma das experiências mais dolorosas da minha vida. A partir daquele dia, me senti mais sozinha do que nunca. Nunca tive amigos na escola. As pessoas me viam como a menina estranha, a menina que dava medo. Meu pai sempre me perguntava quem me acompanhava para a escola, quem voltava comigo, se eu deixava alguém entrar em casa quando ele não estava. O motivo dessas perguntas era que os amigos dele contavam que uma mulher sempre caminhava comigo. Diziam que alguém estava comigo o tempo todo, uma mulher muito suja, parecendo uma morta que tinha acabado de sair do cemitério. Essas foram as palavras que um senhor usou para descrever o que via. Eu ouvi ele falando isso na loja de ferragens. À noite, eu continuava acordando com o encosto, mas eu já não abria os olhos. Tinha medo do que quer que fosse aquilo que não me deixava em paz, que não me deixava ter uma vida minimamente feliz. E foi no meu pior momento que conheci Bernardo. Ele tinha 14 anos, mas estava entrando no ensino médio, como eu. Dizia que tinha repetido 2 anos, que diziam que ele era lento, que não ia conseguir passar da 5ª série. Mas, com muito esforço, ele conseguiu. Eu gostava dele porque ele não tinha medo de mim. Talvez porque fosse mais velho. Ele era gentil, me dava bom dia. Era um dos poucos que falava comigo. E por mais que o chamassem de burro, ele era muito bom no futebol. No recreio, todo mundo queria ele no time. Uma vez, ele deu um chute tão forte na bola que acertou minha barriga. Ele parou de jogar na hora e veio me ver. Ficou comigo até eu parar de chorar. Ele era nobre e sensível, e mesmo que não demonstrasse na escola, eu achava ele muito inteligente. Bernardo começou a me acompanhar até em casa. Eu me lembro das olhadas que todo mundo dava na gente, mas de repente ninguém mais me zoava. Ele passou a me buscar e me deixar todos os dias. 2 semanas depois, ele me pediu para ser sua namorada. Eu disse que não, que meu pai não ia deixar. E isso era verdade. Mas também havia algo em mim, um ódio que eu mesma criava, que me fazia acreditar que eu não merecia ele. Naquela época, porém, eu fui menos infeliz. De verdade, eu fui quase normal. Um dia, meu pai me mandou ao Tianguis buscar algumas coisas para a loja. Ele não podia fechar a ferragens, então fui sozinha. Enquanto passava por uma barraca de verduras, uma senhora me chamou. Ela parecia interessada em mim, mas o que mais me chamou a atenção foi que ela olhava por cima do meu ombro, como se estivesse falando com alguém atrás de mim. A primeira coisa que ela perguntou foi o nome da minha mãe. Eu disse que nunca soube, que nunca a conheci, que não sabia nem se ela estava viva. A senhora então me disse:
você traz uma morta com você. Tenha cuidado." Eu ri porque sabia de quem ela estava falando. Disse que desde que me entendia por gente, aquela mulher estava comigo, mas que só havia noite quando o encosto vinha. Que era bom saber que nunca estava sozinha, que pelo menos aquela coisa me cuidava. A senhora balançou a cabeça e disse: "Cuidar? Não, minha filha. Ela está procurando algo em você. Sempre esteve. Ela está se alimentando de você, porque você é uma bruxa, como ela foi." Aquilo me surpreendeu. Não soube o que responder. A senhora continuou: "Olha, minha filha, entre bruxas a gente se cuida. Mas essa aí quer algo de você, e isso não está certo. Se quiser saber como se livrar dela, me procure. Vou te dar meu endereço. Porque logo você vai ser uma mulher, e se ainda estiver com ela, não vai conseguir se livrar." Poucos dias depois, tive minha primeira menstruação. Fiquei assustada porque não sabia direito do que se tratava. Sempre vivi só com meu pai e não tinha amigas para me explicar. Mas me lembrei das palavras daquela senhora e fui até a casa dela. Ela me ajudou. Disse que também tinha nascido bruxa, mas que tinha renunciado a tudo aquilo. Ela era católica, ou parecia ser, porque a casa dela estava cheia de quadros e imagens religiosas. Ela me disse que eu podia renunciar ao mal, que teria que me dedicar à fé, mas que sempre seria capaz de ver aquelas coisas horríveis que estão perto de nós, mas que ninguém mais vê. Eu era sensível, e isso não ia mudar. Ela me ensinou rituais, mas pediu que eu não contasse os detalhes. Disse que a bruxaria é mais fácil de fazer do que as pessoas imaginam, mas que, feita da forma errada, pode trazer consequências terríveis. Depois de vários dias e noites de rituais, finalmente, em uma madrugada, acordei como sempre, mas dessa vez consegui me levantar. Caminhei até a janela e vi aquela mulher de novo. Mas dessa vez, ela estava lá fora, na rua, me olhando de longe, com um ódio que eu podia sentir. Eu tinha me afastado cada vez mais do meu pai e de Bernardo, mas sentia falta deles. Eram as únicas pessoas que tentavam me entender. A Lupita, que já não falava comigo, estava em outra sala na escola. E uma vez ela se aproximou de mim e disse apenas: "Vai para as quadras." Eu não entendi o motivo, mas fui. E foi lá que vi uma das amigas dela abraçada com Bernardo. Naquele momento, senti o sangue ferver. Pela primeira vez, entendi o que eu sentia por ele. Morria de ciúmes e aquilo não ia ficar assim. Aquela garota era a mais bonita da escola. Podia ter qualquer um, mas escolhi o justo, o único que tinha estado ao meu lado. A minha única chance de ser feliz, de ser normal. Ela fez aquilo de propósito, para me machucar, para tirar sarro da bruxa. E se era isso que queriam, se queriam que eu fosse uma bruxa, então uma bruxa eu seria. Eu já tinha passado tardes suficientes na casa daquela senhora do Tianguis para saber onde encontrar as outras bruxas, as más, as que dançavam com o diabo. Meu pai trabalhava tanto que nem percebeu quando eu saí de casa naquela noite e fui até o cemitério onde eu podia encontrá-las. Lá, encontrei uma sacola grande de lixo embaixo de uma tumba marcada por um anjo sem cabeça. Segundo o que eu tinha ouvido, aquilo significava que elas estavam por perto. E de fato, eram 3. Eu as encontrei no fundo do cemitério, perto de uma cova aberta. Elas não se surpreenderam ao me ver. Parecia que, no fundo, sabiam que eu era uma delas. Eu disse que queria algo, que queria vingança, que estava disposta a dar tudo. Uma delas olhou para mim e sorriu. "Abra a sacola de lixo que está embaixo da tumba", ela disse, com uma gargalhada rouca. Dentro da sacola havia um pano sujo e amarrado. A bruxa apontou para o buraco ao lado da tumba do anjo sem cabeça. "Enterre isso ali", ela ordenou, ainda rindo. Fiz o que ela pediu. Encontrei o anjo sem cabeça, o buraco na terra,
e joguei o embrulho lá dentro. Cobri com terra e fiquei de pé, esperando. Foi então que senti o cheiro, podridão, e um peso enorme nas costas, como se algo estivesse subindo em mim, se agarrando a mim. Uma mão tocou minha nuca, fria, úmida, e uma voz sussurrou no meu ouvido: "Agora, você me pertence." Saí do cemitério tremendo, suando frio, mas quando olhei para trás, vi um vulto parado onde eu havia enterrado o embrulho, me olhando, sorrindo. Eu sabia que tinha feito algo terrível, mas também sabia que no dia seguinte, aquela garota ia começar a pagar pelo que fez. E eu mal podia esperar para ver. Até hoje não entendo como tive coragem de fazer o que fiz naquela noite. Voltei para casa pouco antes do amanhecer, me deitei e ouvi meu pai sair para trabalhar. Ele passou pelo meu quarto e disse que não me atrasasse para a escola. Eu respondi, mas nem lembro do que disse. Só me lembro de não conseguir me mexer. Tinha dormido em cima dos meus braços e eles estavam dormentes. Era uma sensação estranha, como se eu não tivesse mais controle sobre nada. Como se tudo o que estava prestes a acontecer fosse para uma causa maior, para alguém que não era eu. O encosto veio, mas dessa vez foi diferente. Era dia, e isso nunca tinha acontecido antes. Então ouvi alguém se aproximando. Por um momento, pensei que fosse meu pai, que tinha voltado porque esqueceu algo. Mas o que quer que estivesse ali, cheirava a podridão, a esgoto, a morte. Eu sabia que tinha trazido o encosto, mas era diferente. Não era aquela mulher que sempre esteve perto de mim. Quando finalmente consegui me levantar, horas depois, tonta e encharcada de suor, fui até o banho. E o cheiro voltou. Então, a vi no espelho atrás de mim. Era a primeira vez que eu via algo sem que meu corpo estivesse paralisado. O rosto dela parecia derretido, como se tivesse sido queimado. Mas eu podia vê-la. Ela estava feliz. Era minha morta, com a qual eu teria que conviver dali em diante. Depois de encontrar as bruxas no cemitério e aprender com elas, eu finalmente coloquei meu plano em ação. Eu não sabia exatamente como funcionava, mas sabia que podia fazer aquela garota pagar por ter me roubado Bernardo. A doença dela foi longa e dolorosa. E eu aproveitei cada momento. À noite eu saía de casa e ia até a casa dela. Uma vez, eu tinha seguido ela e Bernardo depois da escola para saber onde ela morava. Eu subia no telhado dos vizinhos para poder vê-la pela janela, para vê-la sofrer. Eu gostava de ouvir os cachorros latindo quando eu corria de volta para casa, rindo, imaginando o terror que as pessoas sentiriam se me vissem. Aquele medo tinha um cheiro doce, e eu adorava. Aquela garota teve a pele coberta de escamas. Metade do rosto dela congelou, parecendo derreter. Toda a beleza que ela tinha foi embora. Ela ficou cada vez mais parecida com a minha morta. E aquilo me fazia sentir viva. Mas então algo mudou. O cheiro. O cheiro horrível que eu sentia em casa começou a grudar em mim. As pessoas me olhavam na rua, meus colegas na escola se sentavam o mais longe possível de mim. Até uma professora, a única que era gentil comigo, me perguntou se estava tudo bem com a minha saúde. Disse que algo não estava normal. Eu só ri. Parei de ir à escola. Meu pai nem percebeu. O pobre já não notava mais nada. Ele começou a perder a fala, pouco a pouco. Parou de trabalhar e virou um peso morto em casa, comendo e respirando, mas sem conseguir me olhar nos olhos. Era como se ele tivesse medo de mim. Eu só queria que minha vingança se concretizasse. Depois pensaria em como voltar à normalidade. Aquela garota tinha me tirado tudo, me obrigado a fazer o que eu fiz, a ser o que eu era. Eu senti quando ela estava prestes a morrer. De alguma forma, eu conseguia sentir a vida deixando o corpo dela. Eu precisava ver,
Subi no telhado dos vizinhos e vi Bernardo na rua, esperando do lado de fora da casa dela. Aquilo me enfureceu ainda mais. Depois vi a Lupita e a mãe dela acompanhando a garota até que, finalmente, puf! Ela se foi. Não existia mais. Eu sabia que, no fundo, ela sabia que fui eu. E não pude evitar rir. Acho que a Lupita me viu, mas na escuridão não sei se ela me reconheceu. Quando voltei para casa, encontrei meu pai sentado na frente da TV. Ele estava frio. Tinha morrido horas antes. E algo me fez saber que aquilo era minha culpa, que era parte do preço que eu tinha que pagar. Então fui vê-la. Pouco tempo passou e a loja de ferragens fechou. Nem sei o que aconteceu com ela. A casa ficou impregnada com aquele cheiro horrível e a morta nunca mais foi embora. Pelo contrário, outros começaram a chegar. Cada vez que eu ia ao cemitério, cada vez que fazia algo lá, mais um aparecia. E quase todos ficavam comigo. Eu já só saía à noite. De dia tinha medo que Bernardo me visse, que visse no que eu tinha me tornado. Minha pele começou a secar e escamas estranhas apareceram no meu braço, como as daquela garota. Lembro bem quando uma amiga da mãe da Lupita bateu na minha porta. Não sei por que ela me procurou, não sei o que ela sabia sobre mim, mas ela estava decidida. Disse que o namorado dela estava se envolvendo com outra mulher. Ela era divorciada, tinha perdido o marido para uma mulher mais jovem e não ia permitir que acontecesse de novo. Ela me pediu para fazer o que fosse necessário. Disse que pagaria o que eu quisesse. Eu não conseguia parar de rir. Não tinha ideia de como fazer o que ela pedia, mas sabia que seria fácil. Afinal, já tinha feito coisas muito piores. Fui ao cemitério e encontrei as bruxas. Foi lá que entendi o que realmente significava uma amarração. Quando é feito de verdade, aprendi que o amor, seja entre família, amigos ou casais, não pode ser criado. Não há como criar o que não existe, nem reviver o que morreu. Expliquei isso para a mulher. Disse que podia fazer o namorado dela ficar, mas que ela sempre saberia que ele não queria estar com ela. Que, se ele pudesse, estaria com outra. Ela teria que decidir se queria mantê-lo assim, como um pássaro preso na gaiola. Ela me surpreendeu. Disse que não queria ele assim, mas que, se não era dela, não queria que fosse de ninguém. Pediu que eu garantisse que a outra mulher nunca fosse feliz. E eu fiz o trabalho. Fiz tudo o que ela pediu. Depois dela veio outra pessoa. E outra. E mais outra. Cada uma pedindo coisas piores, cada uma disposta a dar mais em troca. Fui percebendo que as pessoas não são tão diferentes das bruxas más. Se tivessem a chance de pedir algo, qualquer coisa, para satisfazer seus desejos mais profundos de vingança, muitos fariam. Os anos foram passando e minha pele foi se deteriorando. Ao contrário do que alguns dizem sobre a juventude eterna das bruxas, não é assim. Aquilo a que me entreguei foi sugando minha vida. Sei que pareço ter décadas a mais do que realmente tenho. Quando saio durante o dia, sempre ouço os comentários das crianças. Lá vai a bruxa. Às vezes eu ignoro, principalmente se sinto o cheiro doce do medo nelas. Mas em outras, basta um olhar para fazê-las se arrependerem. Já sonhou em sair do próprio corpo? Isso existe e não é algo exclusivo das bruxas. Todos podem fazer isso, embora poucos saibam como. À noite, quando o mundo dos vivos dorme, algumas pessoas como eu aprendem a controlar essa habilidade. Nós, as bruxas, caminhamos entre os mortos. Podemos visitar quem nos interessa, ver como os trabalhos que fizemos estão progredindo. Podemos observar os mortos, ouvi-los sussurrar segredos que ninguém mais escuta. Já observei crianças pelas janelas. Cedo ou tarde, todas sentem medo.
Algumas casas cheiram a isso: medo, fantasmas, violência, dor. E é perto delas que nos encontram. Nem todas nós vestimos de preto. Há bruxas que sorriem, que se vestem como se estivessem saindo da igreja, que dizem bom dia e Deus te abençoe. Somos mais normais do que imaginam. Nem todas as bruxas são iguais. Existem aquelas que trabalham com a magia do bem, que usam ervas, elementos da natureza e rituais para curar, proteger e trazer luz. Elas são como jardineiras da vida, cuidando de cada folha e raiz com carinho. Mas também existem as más, como eu, que mergulham nas sombras, que fazem pactos e usam o mundo dos mortos para alcançar seus desejos mais sombrios. Não voamos, não nos transformamos em bolas de fogo, nem deixamos as pernas para virar animais. Simplesmente temos contato direto com o mundo dos mortos. Falamos com eles, aprendemos a usar esse mundo espiritual como quem aprende a manipular metal para fazer uma espada. Somos apenas ferreiros que colocam as mãos no metal em brasa. Foi no Tianguis, perto da barraca onde tudo começou, que percebi que a jovem de uma loja estava ouvindo histórias sobre bruxas. Não pude evitar sorrir ao ver como ela estava enganada. A jovem estava com medo. Eu podia sentir. Sabia que era de mim. E então, simplesmente perguntei o que ela estava ouvindo. Ela disse: histórias de bruxas. Suas histórias, Verônica. Desde então, estou aqui. Eu disse que em muitas coisas somos normais. Assistimos TV, novelas, temos internet, Facebook. Estou no grupo de vocês, lendo, observando. Há pessoas que cheiram a medo, mesmo sem nunca as ter visto. E há muitos charlatões também, cada vez mais. Mas eu me sinto cada vez mais cansada. Há mais mortos comigo a cada dia, e meu corpo vai enfraquecendo. Cada coisa que dou em troca do que peço me custa um pedaço de mim. Às vezes, à noite, subo nos telhados só para observar as pessoas passando. Gosto quando me veem, gosto de vê-las correr. Qualquer coisa é melhor do que ficar deitada e sentir o encosto vindo. Porque cada vez que acontece, há mais deles perto de mim, cutucando minhas costelas, pressionando minha pele, como se quisessem se alimentar da minha carne. E sinto que, a qualquer momento, vão conseguir. Atualmente, só paro de sentir dor quando saio do meu corpo. Mas, cada vez, consigo fazer isso por menos tempo. Cada vez me afasto menos. Minha história não vai dar muito medo. Não é sobre isso. Mas antes de partir deste mundo, quis compartilhá-la com vocês. Todos os detalhes que não deveriam ser conhecidos, eu autorizo. Só peço que não mudem meu nome. Meu nome é Verônica. Não mude o nome de Bernardo. Quero que ele saiba, se um dia ouvir isso, que fui eu. Não mude o nome da Lupita. Ela vai reconhecer essa história. Quero que ela saiba que fui eu quem fez aquilo com a amiga dela. E lembre-se, o medo tem um cheiro doce. Eu posso senti-lo de longe. Deixe-me senti-lo só um pouco antes de partir.